Quando alguém tem o conto de fadas da Branca de Neve como o seu preferido, ele pode ser num contexto, o conto inteiro ele me encanta, ele me hipnotiza, ou então determinadas partes eu me reconheço. Então aqui a gente vai falar sobre alguns personagens que são a mãe da Branca de Neve, o pai, a própria Branca de Neve, a segunda esposa do pai, que é a madrasta, o espelho mágico, o caçador, os anões, o espartilho e a maçã, que é o conto com base nos irmãos Grimm, e o príncipe. A mãe da Branca de Neve, ela falece um ano após o nascimento da menina, e essa morte precoce, ela vai causar grandes consequências em toda a história. E isso a gente verifica muito na vida de cada um de nós, em especial quando a gente vai fazer uma constelação. O pai da Branca de Neve, pouco tempo depois, ele vai se casar com uma outra pessoa. E aí é que vai começar a tríade da história. Por quê? Porque quando ele se casa novamente, ele escolhe uma pessoa que não reconhece a existência dessa primeira esposa. Então, o que a gente pode observar em destaque, quando a gente tem um relacionamento de casal, o relacionamento ele se rompe por causa de uma morte precoce, e aí quem sobrevive, seja o homem, seja a mulher, quando ele se casa novamente, é bem importante que esse novo relacionamento, ele reconheça o anterior. Eu cheguei depois. A Branca de Neve, ela possui as características de uma mulher intocável, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens de livros ao redor do mundo. Ela é sempre muito delicada, muito altiva. Na história dos irmãos Grimm, quando a Branca de Neve ela ainda está morando com o pai e com a madrasta, ela é pequena, ela tem 6, 7 anos. Na história de Disney, ela já é um pouquinho maior, mas, na verdade, no conto original, por isso que vai ter todo o desdobramento que a gente vai conversar aqui, ela ainda é pequena. E o que acontece? Ela se conecta com a mãe. Como a mãe não é reconhecida pela madrasta, ela se coloca no lugar da mãe, ela começa a se impor, e ela vai disputar com a madrasta o coração do pai. A Branca de Neve, ela possui as características de uma mulher intocável, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens de livros ao redor do mundo. Ela é sempre muito delicada, muito altiva. Na história dos irmãos Grimm, quando a Branca de Neve ela ainda está morando com o pai e com a madrasta, ela é pequena, ela tem 6, 7 anos. Na história de Disney, ela já é um pouquinho maior, mas, na verdade, no conto original, por isso que vai ter todo o desdobramento que a gente vai conversar aqui, ela ainda é pequena. E o que acontece? Ela se conecta com a mãe. Como a mãe não é reconhecida pela madrasta, ela se coloca no lugar da mãe, ela começa a se impor, e ela vai disputar com a madrasta o coração do pai. Ela também, no decorrer da vida, tanto é que quando ela vai, depois, né, com os anões, que ela come a maçã e tudo mais, ela se coloca num caixão de vidro. Por quê? Porque ela está num estado depressivo tão profundo que ela chega ao ponto de desejar a própria morte, assim como a mãe. Nós tivemos constelações num dos grupos que nós fizemos, e especialmente a pessoa escolheu a Branca de Neve, e ela já tinha tentado suicídio algumas vezes, mas muito pequena, então não era algo dela, era algo que ela tinha uma conexão com alguém que tinha sido excluído do sistema familiar, e elas se conectam. Então, eu me coloco em situação igual à sua por te amar tanto. Eu abdico da minha própria vida por te amar tanto. A madrasta é a segunda esposa do pai. Ela não aceita que ela é a segunda esposa, ela quer impor que ela é a única. Então, o que acontece? O conflito dela começa a aumentar conforme a idade da Branca de Neve também vai aumentando. Por isso que o autor ele fala, ela conversa com o espelho, e por muitos anos o espelho vai dizer que ela é a mais bonita de todo o reino, que era o que ela queria ouvir, que ela era mais importante, que ela tinha chegado agora, conquistou o coração do pai, e que ela se sobressai. Quando ela começa a perceber que a menina começa a ter feições, deixando de ser criança para ser um pouco mais velha, ela começa a ter medo que lugar que essa Branca de Neve vai ocupar, porque eu vou perder. Existem muitas moças
sem que percebam, elas disputam o pai com a segunda esposa. Ela se coloca no meio, ela faz uma divisão, ela causa, porque em verdade ela está trazendo a mãe que foi excluída, não é ela a filha que vai disputar sexualmente o pai com a madrasta, mas ela está dizendo, olha, vocês estão esquecendo da minha mãe. Mas a morte, ela também pode acontecer de você ceifar de todas as formas possíveis o contato da filha com o pai, dessa imposição de você colocar uma criança, por exemplo, no internato, então entregar para uma tia para criar, enfim, existem várias formas que as madrastas também podem interferir no relacionamento do pai com a filha. Branca de Neve que deixa de ser criança para começar a enfrentar os seus medos para chegar na fase adulta. E aí, o que é bem interessante, no conto dos irmãos Grimm, e não se trata de coração. A bruxa, né, ela é tratada como bruxa, né, mas a madrasta, ela não solicita para ele o coração, ela pede para ele o fígado e o pulmão. Antigamente, acreditava-se que quando você ingeria, quando você comia as vísceras de quem você tinha matado, você absorvia para si os poderes daquela pessoa. E quando ela entra na floresta, no desenho da Disney é bem fácil da gente observar isso, né? O medo que ela tem de entrar naquela floresta, que tudo é muito assustador, ela enxerga nas árvores grandes monstros, no tronco ela enxerga um crocodilo que vai abocanhar ela inteira. Então, são os enfrentamentos que todos nós temos saindo da adolescência, entrando na juventude, o que eu vou ser, o que eu não vou ser, o que eu sou capaz, o que eu não sou, em especial. No caso, a Branca de Neve, ela vai encontrar 7 anões, que tem toda uma simbologia, não só pelo fato dos dias da semana, porque os anões, eles só trabalham, incessantemente eles trabalham. Então, né, a própria música que ele canta, ele fala, ele vai para o trabalho, ele volta do trabalho, então tudo para ele é relacionado ao trabalho. O fato deles serem muito pequenos, no próprio folclore da Alemanha, eles acreditavam que os gnomos eram seres de dentro da terra que tinham a capacidade de entrar nas cavernas e retirarem os minérios que haviam lá, pela própria pequenez física mesmo. Então, por isso que os anões têm essa força em especial no conto de fadas da Branca de Neve, porque eles vão entrar também no submundo de cada um de nós, extrair as nossas pedras preciosas para que a gente possa crescer e ser um adulto melhor. Então, o que acontece? Na história dos irmãos Grimm, ele vai dizer que conforme a Branca de Neve vai crescendo, ela já está mais adolescente. E passa uma senhora na porta da casa dela e vai oferecer para ela uma roupa especial, que é um espartilho. E a Branca de Neve fica um pouco receosa, mas acaba